Prezados estudantes, espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Roberto Irineu. Iniciaremos agora o estudo das plantas terrestres. Então, essa temática ela vai ser dividida em duas videoaulas. Nessa primeira parte, nós estudaremos as características gerais das plantas terrestres, incluindo também o aspecto da biodiversidade, onde nós focaremos no estudo das briófitas e no estudo das pteridófitas, sendo as briófitas representadas pelos musgos e as pteridófitas representadas como exemplo pelas samambaias. E na segunda videoaula nós partiremos para o estudo das plantas que já possuem vasocondutores e também sementes, que seriam as gimnospermas e as angiospermas, sendo que as gimnospermas elas são representadas pelos pinheiros, elas possuem semente, mas elas não possuem órgãos reprodutores que a gente denomina de flor, que estão presentes nas angiospermas. E além disso, as angiospermas vão apresentar os frutos, que se constitui, na verdade, um mecanismo aí de dispersão dessas sementes, que estão ausentes nas gimnospermas. Após nós estudarmos as gimnospermas e as angiospermas na segunda videoaula, partiremos para a fisiologia, tendo como modelo as angiospermas, ou seja, o estudo dos processos, das funções realizadas pelas raízes, pelas folhas principalmente, onde analisaremos a ocorrência da fotossíntese, os fatores limitantes da fotossíntese, como a planta absorve água do solo, como esses fluidos eles se deslocam de forma ascendente ou descendente nas plantas. Isso tudo será foco aí do estudo quando nós estivermos falando sobre a fisiologia das plantas. Bom, então iniciando, nós precisamos identificar quais foram os principais fatores que se constituíram desafio para a colonização do ambiente terrestre. Então nós consideramos dois fatores principais. O primeiro fator ele é relativo à ausência de água permanente nos ambientes terrestres. Então, os organismos que estão explorando o ambiente terrestre, eles vão experimentar períodos prolongados de seca. Ou seja, a água ela vai estar disponível, dependendo do ambiente, ela vai estar disponível principalmente de forma ocasional por conta das chuvas. E nesse sentido, considerando as plantas, elas precisam ter mecanismos para absorver a água que está presente no solo. Assim, quando ela imediatamente cai através das chuvas, ou precisa ter sistemas radiculares que alcancem depósitos de águas que estão lá nos lençóis freáticos. Um outro sistema um outro desafio, um sistema de desafios, vamos melhor dizendo, um outro sistema de desafio que as plantas vão ter que enfrentar no ambiente terrestre refere-se à questão da luminosidade intensa. Então, as plantas elas vão estar expostas a essa radiação luminosa e elas precisam lidar principalmente com radiação ultravioleta. Então, as plantas precisam desenvolver mecanismos adaptativos tanto para economizar água, para extrair água do solo, quanto também para impedir uma alta exposição à radiação ultravioleta, o que se tornaria inviável uma vez que a radiação ultravioleta ela está associada a danos no material genético. Então, se nós olharmos aqui, quais são os principais desafios que as plantas encontram? A desidratação. Nesse sentido, as plantas elas vão desenvolver na superfície delas um tecido com componentes moleculares impermeabilizantes. Então a gente vai ter ali acima da epiderme um estrato denominado de cutícula, e na cutícula nós vamos encontrar moléculas hidrofóbicas, moléculas que vão prevenir a perda excessiva de água para o ambiente. Dentre essas moléculas nós temos aí, por exemplo, a cera, nós temos, por exemplo, a cutina. Então são moléculas que vão fazer uma espécie de cobertura na superfície vegetal, impedindo que o organismo perca água para o ambiente. Além disso, nós vamos ver a geração de estruturas denominadas estômatos. E isso é importante, por quê? Lembrando que nas algas, por elas estarem imersas no ambiente aquático, elas têm lá toda a superfície do corpo pronta para absorver nutrientes, para absorver a própria água, para absorver os gases, gás carbônico. Agora, quando a gente fala de planta terrestre, ela não pode ter esse capricho
de ter toda a extensão do seu corpo permeável aí, ou que possibilite a entrada de gás carbônico. Por quê? Porque isso constitui também em possibilidade de perda de água. Então as plantas elas vão gerar estruturas denominadas estômatos, e esses estômatos vão ser verdadeiros orifícios, principalmente localizados nas folhas, que vão ter a abertura regulada. Então, em determinadas fases do dia, essa abertura ela vai ser vedada, e por ela ser vedada, principalmente em horários de alta intensidade luminosa, você tem uma maior probabilidade de perda de água na forma de vapor. Então esses orifícios chamados estômatos, eles são vedados, mas ao mesmo tempo existem momentos que eles vão estar abertos e permitindo assim a entrada de gás carbônico, e é dessa forma que a planta ela consegue capturar gás carbônico do ar atmosférico. Uma outra questão que nós temos que analisar é a exposição da radiação ultravioleta. Então, por exemplo, nos esporos, os esporos das plantas, eles vão ter na parede celular um componente químico que protege o cromossomo das radiações ultravioleta. É a esporopolenina. Então, esse composto, a esporopolenina, vai ser abundante na parede dos esporos, e ele vai evitar aí a exposição dos cromossomos à radiação ultravioleta. E isso é importante, porque nos esporos você tem ali apenas uma cópia de cada cromossomo. E a radiação ultravioleta, como já foi falado, ela promove mutações genéticas. Ora, se nós temos apenas uma cópia do cromossomo, se é mutado essa informação genética, ali se tem um problema. Ali você vai ter a perpetuação dessa mutação, o que pode tornar inviável aí o desenvolvimento do gametófito, que a gente vai ver mais à frente. Bom, existe um outro desafio aí na exploração do ambiente terrestre, que é o solo. Então, quando a gente fala de solo, nós estamos falando aí da possibilidade de termos na superfície terrestre uma base não só para a fixação das plantas, mas também para que haja aí absorção desses nutrientes. Então, à medida que as plantas elas vão explorando esse novo nicho, elas precisam, durante esse processo, de preparar esse solo. E é interessante que nós vamos ter aí a colonização juntamente com os fungos. Então, assim que você tem a formação de estruturas semelhantes a raízes, você tem associação fúngica, e com essa associação os fungos conseguem obter desse solo nutrientes como fósforo e nitrogênio, passa para a planta, e a planta vai fornecer a esses fungos carboidratos. É óbvio que essa associação entre raiz e fungo vai ficando complexa, e mais à frente vão ser aí também agregados as bactérias e vão ser agregados outros animais, formando uma espécie de rizosfera. Nessas rizosferas, e aí o nome dá a entender que isso só existe por causa das raízes das plantas, você tem ali uma comunidade de seres vivos, incluindo fungos, bactérias, animais dentre tívoros, que são animais que vão se alimentar de moléculas orgânicas, e com isso eles também acabam ingerindo terra nesse processo, como a minhoca, e liberando matéria orgânica através das fezes. Nessa comunidade que você tem a rizosfera, você tem aí a melhor preparação da superfície terrestre, constituindo ali um verdadeiro solo. Isso tudo foi possibilitado graças à colonização da planta nesse ambiente. Nós temos aí a sustentação corporal. Então essa planta ela precisa crescer verticalmente. Por quê? Porque ela precisa captar mais eficiente essa energia luminosa, e ao mesmo tempo ela não pode se desenvolver se esparramando nesse solo, porque isso facilita muito a ocorrência de danos. Então, há no desenvolvimento dessas plantas, na evolução dessas plantas, o surgimento de moléculas que vão conferir alta rigidez à parede celular, principalmente daqueles tecidos condutores. E isso faz com que haja a formação, vamos dizer assim, de verdadeiras vigas, considerando que essas células ficam justapostas verticalmente uma após a outra, e que a parede celular dela é constituída desse material, que aí a gente pode adiantar o nome, lignina. A lignina ela vai conferir alta resistência a essa parede celular, e aí a gente considera a parede celular como um tijolo, como se fossem vários tijolos, formando aí um bloco de sustentação que permite o crescimento dessa planta no sentido vertical. E aí é interessante, porque as plantas com maior altura elas vão conseguir mais
absorver essa energia luminosa mais eficiente do que aquelas com estaturas mais baixas. Então aí ocorre uma espécie de competição entre as plantas que vai acabar havendo uma seleção natural daquelas que conseguem obter maiores tamanhos. Nós temos também, já falamos aí da questão da limitação da estatura. Então, as plantas, por exemplo, as briófitas, elas vão ter um tamanho limitado justamente pelo fato delas não terem esse sistema condutor de fluidos. Então, por exemplo, a água e os sais minerais absorvidos das raízes que precisam chegar às folhas, se não tiver um sistema de condução, vai ser passado de célula a célula pelo processo de difusão. Isso limita o crescimento, porque a velocidade do processo de difusão, de transferência da água e dos sais minerais é incompatível com tamanhos maiores. Então, as briófitas elas vão estar geralmente confinadas a ambientes úmidos e elas vão ter tamanho restritos, dada essa limitação pelo fato de não terem um tecido condutor. Agora, quando a gente parte para as pteridófitas elas já conseguem desenvolver sistemas condutores, o xilema e o floema, que a gente verá daqui a pouco. Mas é interessante que a presença desses sistemas condutores permite um crescimento vertical. E nós vamos ter aí pteridófitas de tamanhos relativamente grandes. Bom, além disso, a reprodução. Bom, se nós considerarmos aqui, ó, as algas, elas têm lá células gaméticas portadoras de flagelo. Ela está no ambiente aquático, então ela pode se dar ao luxo de ter esses gametas portando flagelos, que é interessante até para o deslocamento deles nessa massa de água. Agora, quando nós falamos de plantas terrestres, os gametas que têm flagelos, eles limitam esse processo de reprodução. Porque aí a planta ela vai estar dependendo de água. Então, nas briófitas, por exemplo, elas vivem ali em ambientes úmidos. Então, a reprodução é um fator limitante para a exploração também, junto com o fato delas não terem o sistema condutor de uma internalização nesse ambiente terrestre. Ou seja, em ambientes cada vez mais afastados das fontes de águas, seja rio, lago ou mar. Agora, quando a gente fala das pteridófitas, elas ainda têm esses gametas portadores de flagelo, é um fator limitante, mas e aí elas vão se reproduzir dependendo da chuva, né, onde elas estão. Mas quando a gente parte para gimnospermas e angiospermas, os gametas eles vão perdendo esse flagelo e você vai ter o surgimento de tubopolínicos que vai literalmente entregar essas células gaméticas masculinas ao óvulo. Então você tem aí gimnospermas e angiospermas conquistando definitivamente o ambiente terrestre por não ter mais essa restrição em termos de reprodução que é dada quando a célula masculina ela é portadora de flagelo. Então percebam que o processo de colonização do ambiente terrestre oferta resistências, e aí nós temos dois conjuntos de resistência. O primeiro conjunto de resistência refere-se ao processo de vulnerabilidade à desidratação. Então essas plantas elas vão desenvolver adaptações ou vão ser, melhor dizendo, selecionadas aquelas que têm adaptações a prevenir a perda excessiva de água para o ambiente. Então nós vimos que aí vamos ter a formação de uma epiderme, com cobertura de uma cutícula com presença de substâncias hidrofóbicas, vão ter a presença de estômatos, que são aberturas, orifícios pelos quais o gás carbônico vai poder entrar na planta, e ao mesmo tempo você tem ali que a abertura desses estômatos ela é bastante regulada. Quanto às exposições relativas além disso, no aspecto ainda desse sistema de adaptações necessárias para a desidratação, as plantas vão desenvolver estruturas capazes de absorver água do solo, uma vez que ela vai depender dessa água acumulada no solo, o que ocorre de forma ocasional através das chuvas. E aí nós temos as raízes, principalmente a partir das pteridófitas. No caso aí dos musgos, das briófitas, nós temos sistemas semelhantes a raízes, não são raízes ainda no sentido estrito, mas são estruturas que vão fixar essas plantas no solo e vão permitir aí que elas colonizem o ambiente terrestre. Bom, mas avançando, o outro aspecto limitante se refere à questão da luminosidade. Ora, as plantas terrestres elas vão estar agora expostas a
intensa luminosidade. E com isso você tem raios, por exemplo, o ultravioleta, que é altamente genotóxico e pode danificar o material genético. Nós vimos, por exemplo, que as plantas elas vão ter na sua estrutura, na epiderme, compostos químicos que vão aí absorver a radiação ultravioleta, ou seja, não vão permitir que essa radiação ultravioleta atinja de forma direta os cromossomos, e ao mesmo tempo, no caso dos esporos, que constitui aí uma célula haploide, e é uma célula que precisa ser dispersada no ambiente para o crescimento e a continuidade aí do desenvolvimento da planta, principalmente aí nas briófitas e pteridófitas, nós temos aí a questão dessa parede ser composta de um elemento, de uma substância química que evita aí a exposição dos cromossomos à radiação ultravioleta. Por fim, a questão da reprodução, que tem que ser independente de água. As plantas iniciais, briófitas e pteridófitas, elas ainda têm gametas portadores de flagelo, mas quando a gente parte para as gimnospermas e angiospermas, existe ali o desenvolvimento de um mecanismo que é representado pela formação do tubo polínico, que na verdade é uma espécie de corredor onde a célula gamética masculina vai ser entregue ali ou encaminhada, direcionada para o óvulo da planta feminina, ou da flor feminina, ou do órgão feminino que está na planta. Bom, mas o que caracteriza as plantas? Então nós vamos verificar que a apomorfia das plantas, ou seja, aquela característica que está presente nas plantas e não está presente mais em nenhum outro ser vivo, é o fato do embrião ser maciço, do embrião não apresentar cavidades. Então, alguns autores eles vão definir como característica apomórfica das plantas terrestres a presença de um embrião maciço, ou seja, destituído de cavidades. E ali a gente tem que entender também que as plantas elas vão exercer matrotrofia. Isso também é uma adaptação ao ambiente terrestre, ou seja, o desenvolvimento embrionário das plantas, pelo menos nos estágios iniciais, ocorre no interior do organismo materno. Então, nós, quando analisamos o desenvolvimento embrionário, nós vamos ver que na interface tecido-embrião, tecido materno, existe ali a formação de células que constituem funcionalmente uma placenta. Ou seja, são denominadas células de transferência e elas são responsáveis por justamente transferir nutrientes do organismo materno para esse embrião que está em desenvolvimento. Isso caracteriza um comportamento que é chamado de matrotrofia. E isso é importante porque a preservação do desenvolvimento desse embrião, pelo menos nos estágios iniciais, no interior do órgão materno, isso impede que esse embrião seja exposto a um ambiente onde ele vai ter que se desenvolver rapidamente e conseguir o nutriente às próprias custas. Isso é uma forma de proteger esse embrião da desidratação, por exemplo, e também da carência de nutrientes. Uma outra questão que deve ser falada é que essa característica de matrotrofia confere uma possibilidade de designação para esse grupo de plantas terrestres chamadas de embriófita. Então as plantas elas podem ser chamadas de embriófita justamente por essa característica, ou seja, por esse comportamento matrotrófico, onde o desenvolvimento embrionário das plantas ocorre no organismo materno. Isso difere as plantas radicalmente das algas. Então nós temos aqui um modelo de reprodução em uma alga, tá? Uma alga verde, onde é uma alga que vive em colônia. Então existem aqui células somáticas, células que vão estar compondo a colônia dessa alga, mas existem aqui células sexuais. E essas células sexuais, elas podem em determinados momentos se diferenciar em gametas femininos, gametas masculinos. E aí os gametas masculinos são liberados no ambiente aquático, eles vão se deslocar até a célula feminina da alga que está lá com a diferenciação feminina, vão fecundar esse óvulo e o zigoto formado ele é liberado no ambiente aquático, ou seja, não existe a retenção do zigoto, não existe também a retenção muito menos do embrião. Então isso vai diferir as algas radicalmente das plantas, o que possibilita chamar as plantas de embriófitas. Bom, então continuando,
além de apresentarem um embrião multicelular maciço, ou seja, um embrião multicelular isento de cavidade, cujo desenvolvimento inicial depende nutricionalmente do organismo materno, as plantas elas apresentam outras características gerais e dentre as quais nós temos aí o fato de todas as plantas serem eucariontes multicelulares. Então, as plantas, nós vamos verificar que todas as células apresentam um núcleo e, além disso, existe uma organização multicelular. E quando nós falamos em organização multicelular, nós temos aqui um exemplo. Nós temos aqui um corte de uma folha e a gente consegue visualizar vários tecidos compondo essa folha. Nós temos aqui um tecido de revestimento superficial, a epiderme. Então essas células aqui elas estão especializadas principalmente para proteger o organismo contra a dessecação, por exemplo. Acima nós temos aí a produção de uma cutícula que se refere a uma película de substâncias impermeabilizantes, ou seja, nós temos aí um acúmulo de substâncias na superfície da epiderme que evita a perda excessiva de água. Nós temos aqui um tecido que é um tecido de preenchimento abaixo da epiderme, no caso um tecido voltado para a realização da fotossíntese. Então as plantas elas são autotróficas fotossintetizantes e nisso elas vão ter nas folhas um tecido específico para a realização das fotossíntese, onde as células vão apresentar esta organela chamada de cloroplasto. O cloroplasto tem clorofila e a clorofila é indispensável para a captação da energia luminosa e, por fim, a realização da fotossíntese. Nós temos outros tecidos de preenchimento, nós temos aqui um tecido condutor. Em resumo, as células elas estão especializadas, elas estão comprometidas com uma função. O que determina aí as condições para um organismo multicelular é o fato deles terem células especializadas, células comprometidas com alguma função, e há uma interdependência entre essas células. Há uma interdependência no sentido de que é a integração dessas diversas funções específicas realizadas por essas células que estão diferenciadas, ou seja, estão comprometidas com uma função, que garante aí a sobrevivência do organismo multicelular. Nós temos que, excetuando, por exemplo, o cipó-chumbo, que é uma planta parasitária e, portanto, perdeu toda a produção de clorofila, vivendo às custas do seu hospedeiro, nutricionalmente falando, nós temos que todas as plantas são autotróficas, fotossintetizantes. E o excesso de glicose produzido vai ser armazenado na forma de amido. Então existem estruturas ao longo do corpo da planta que ela pode armazenar esse excesso de glicose na forma de amido, pode ser as raízes, pode ser o caule, e por isso que a gente tem aí esses produtos, vamos dizer assim, prontamente disponível para o consumo como reservas de um combustível energético, que no caso é a glicose que está associada como um polímero, o amido. Uma outra característica geral nas plantas é a alternância de gerações, ou seja, no ciclo de desenvolvimento das plantas nós encontramos dois indivíduos multicelulares que vão se distinguir quanto ao número de cromossomos presente em cada célula. Então nós vamos encontrar numa fase de desenvolvimento um ser multicelular, um organismo multicelular diploide, e na outra fase de desenvolvimento nós vamos encontrar um organismo multicelular haploide, significando que, no caso do organismo multicelular diploide, cada célula vai ter ali os cromossomos representados em pares. Enquanto que na fase haploide do ciclo de desenvolvimento, nós vamos encontrar em cada célula desse organismo multicelular que os cromossomos estão representados apenas com uma única cópia. Então, nós vamos chamar essa fase diploide do desenvolvimento da planta de esporófito, enquanto que aquela fase haploide ela vai ser chamada de gametófito. E aí é interessante por quê? Porque nas briófitas a fase predominante é o gametófito. E aí nós temos um esporófito completamente dependente desse organismo que a gente denomina de gametófito. Enquanto que nas pteridófitas, ou a partir das pteridófitas, nós vamos ter um ciclo de desenvolvimento das plantas caracterizado pela predominância da fase esporofítica, ou seja, o esporófito vai ser a fase predominante, enquanto que o gametófito
progressivamente vai sendo uma fase temporária. Então, vai ter uma inversão aí a partir das pteridófitas. Nas pteridófitas, nós vamos começar a ter a fase esporofítica mais desenvolvida do que a fase gametofítica, e nós vamos ter aí uma independência da fase gametofítica da esporofítica. Agora, quando a gente parte para gimnospermas e para angiospermas, nós vamos ver aí um processo de redução dessa fase gametofítica, inclusive do tamanho do gametófito. Então, a fase gametofítica vai passar por um processo de miniaturização, e aí, nesse aspecto, nós vamos ter que o gametófito é que vai ser dependente do esporófito. Bom, é interessante que no esporófito nós vamos ter o desenvolvimento de órgãos chamados de esporângio, e os esporângios é que vão produzir os esporos, e esses esporos vão ser liberados no ambiente. No caso das plantas inferiores, eles vão ser liberados no ambiente, tanto esporo feminino quanto masculino, e ali você vai ter que esses esporos eles vão dar origem, vão se dividir de forma mitótica. Então aí eu vou ter como resultado a formação de um ser multicelular haploide, e que vai ser o gametófito, e ali o gametófito vai ter estruturas reprodutivas chamadas de arquegônio e anterídeo, que vão dar origem aos gametas feminino e masculino. Então, enquanto que os esporófitos vão ter estruturas formadoras de esporos, chamadas esporângio, nos gametófitos nós vamos ter estruturas formadoras de gametas, os gametângios. E o gametângio feminino vai ser chamado de arquegônio, e o gametângio masculino vai ser chamado de anterídeo. Então nós vamos ter aí funções específicas dessas duas fases. Os esporófitos eles vão produzir esporos, os gametófitos vão produzir gametas. E com isso, eles vão ter estruturas reprodutivas diferentes. Lá nos esporófitos, nós temos os esporângios, que vão produzir esporos. E aí nós temos lá, dentro do esporângio, células diploides, são as células mãe do esporos. Essas células mães elas são diploides, vão se dividir através da meiose e vão originar esporos haploides. Esses esporos haploides, no caso principalmente da briófita e da pteridófita, eles são liberados no ambiente, eles vão germinar no solo, dando origem aí aos gametófitos, sendo que, pelo fato desse desenvolvimento do gametófito se dar de forma mitótica, a partir da divisão progressiva dessas células que foram os esporos, nós temos aí que todas as células elas são haploides. E aí os gametófitos, como estão comprometidos na formação de gametas, eles vão ter estruturas reprodutivas que vão corresponder aos gametângios. Os gametângios femininos são chamados de arquegônio, os gametângios masculinos são chamados de anterídeo. Os anterídeos vão produzir as células gaméticas masculinas, enquanto que os arquegônios vão produzir os óvulos, que correspondem às células gaméticas femininas. Então, nessas ilustrações aqui, nós temos os esporângios. Nós temos aqui o esporângio. Os esporângios, nesse caso, estão sendo visualizados os esporos no interior dele. É interessante que os esporângios estão revestidos por uma camada de células estéreis, no sentido delas não participarem da reprodução ou da formação dos esporos. E isso aqui é uma característica peculiar nas plantas terrestres. Nós não temos nos esporângios das algas essa camada de células estéreis revestindo. Isso aqui é um mecanismo de proteção contra a radiação ultravioleta. Nós temos aqui nas samambaias um aglomerado de esporângios, então são estruturas que são denominadas soros e são responsáveis pela produção dos esporos. E novamente aqui os esporângios e aqui um esporo. E aí a gente pode perceber que nesse esporo, na parede dele, nós temos aí o enriquecimento com substâncias que são substâncias que previnem a exposição dos cromossomos à radiação ultravioleta. Essa substância é chamada de esporopolenina, certo? Bom, então aqui é um esquema desse aspecto reprodutivo das plantas terrestres. Nós temos aqui o esporófito, nós temos aqui o gametófito, aqui é o gametófito correspondente ao desenvolvimento das samambaias. Então o que a gente visualiza nas samambaias são os esporófitos desse ciclo reprodutivo. Toda vez que nós estivermos diante de um esquema de desenvolvimento reprodutivo, e aqui principalmente quando se tratando de alternância de gerações,
ou seja, de um ciclo reprodutivo do tipo haplodiplobionte, nós vamos procurar em qualquer ciclo reprodutivo o zigoto. Por quê? Quando a gente acha o zigoto, nós estamos diante de uma célula que é diploide. Então aqui nós temos o zigoto como ele resulta aí da junção do gameta masculino com o gameta feminino, vai ser uma célula diploide. Então nós temos uma célula diploide, significando que cada cromossomo é representado em pares, certo? Esse zigoto ele vai se dividir por mitose, então ele começa a se dividir, começa a formar o organismo multicelular. Esse organismo multicelular é o nosso esporófito. É óbvio que passa aí pela fase do embrionária. Bom, mas nós temos aqui então o esporófito, e o esporófito, nós temos que cada célula dele, nós temos os cromossomos representados em pares. Nós temos que os esporófitos possuem os esporângios. Os esporângios são órgãos formadores dos esporos. E ali você tem uma célula mãe, o esporócito, e o esporócito ele vai se dividir por meiose, gerando os esporos. Então os esporos já são haploides. Os esporos eles começam a se dividir por mitose, gerando o gametófito. Nós temos aqui representado o gametófito, inclusive o gametófito das pteridófitas, ele é codiforme, em forma de coração. E esses gametófitos eles vão apresentar estruturas reprodutivas, órgãos reprodutores, que são chamados de gametângio. O gametângio feminino é o arquegônio, vai produzir o gameta feminino, o óvulo, enquanto que o gametângio masculino ele vai produzir o gameta masculino, que são os espermatozoides, e esses gametas masculinos eles vão se fundir com o gameta feminino, formando o zigoto, reiniciando assim o ciclo reprodutivo. Então, nessas ilustrações, nós temos aqui as representações dos gametângios, ou seja, das estruturas reprodutivas, dos órgãos reprodutivos que estão localizados nos gametófitos. Então, nós temos aqui o gametângio feminino, que é chamado de arquegônio. Ele se assemelha a uma garrafa, ou seja, ele tem aí uma espécie de estrutura alongada, corresponderia ao pescoço dessa garrafa, e uma dilatação. No interior dessa dilatação, nós temos a presença dos gametas femininos, dos óvulos. Então, quando os arquegônios eles estão amadurecidos, existe aqui a digestão dessas células, a destruição dessas células. Esse canal é um canal que fica preenchido por um líquido, e aí o gameta masculino ele consegue, no caso das pteridófitas, das briófitas, se deslocar através do batimento dos flagelos até chegar ao óvulo. No caso das gimnospermas e angiospermas, existe a formação de um tubo que é uma espécie de corredor, que é o tubo polínico, que vai direcionar o gameta masculino até o óvulo. Nós temos aqui também a estrutura reprodutora masculina, os anterídeos. E os anterídeos, eles novamente, existe uma célula de revestimento estéreo, tanto nos arquegônios quanto nos anterídeos. Isso também é uma diferenciação das estruturas análogas presentes nas algas, não possuem essas células estéreis no sentido delas não fazerem parte da formação do gameta, ou seja, seriam aí uma cobertura de proteção contra a radiação ultravioleta, mas os anterídeos eles vão formar as células masculinas, as células reprodutoras masculinas, que são os anterozoides ou os espermatozoides. Uma outra característica geral das plantas é que elas vão ter o que se chama de meristema apical, ou seja, são células indiferenciadas, células que não se comprometeram com uma especialização funcional. E essas células elas são capazes de se dividir, funcionam como um reservatório de célula-tronco. Essas células vão se dividir e elas são as responsáveis pelo crescimento caulinar e pelo crescimento das raízes. Então aqui, por exemplo, na raiz, nós vamos ter ali a presença de células meristemáticas, que são células que vão provocar, através da sua divisão, o crescimento das raízes, o crescimento radicular. Isso faz com que as raízes elas cresçam, se aprofundam no solo. Isso é importante justamente para ampliar não só a base de sustentação, mas também a probabilidade de encontrar a água e encontrar também nutrientes. Ou seja, amplifica a área de absorção de água e de nutriente. Por outro lado, os caules também vão ter lá esse tecido apical, que corresponde a um tecido de células indiferenciadas com alto poder de reprodução, que vai permitir o crescimento vertical desse caule.
Isso aí é característica aí das plantas terrestres. Nós também vamos verificar adaptações envolvidas aí, como já foi falado, como já foi introduzido no início, contra a ressecação do organismo. Então nós temos, por exemplo, a presença de uma cutícula, que seria uma espécie de cobertura na epiderme ou no tecido de revestimento das plantas, que tem principalmente substâncias hidrofóbicas. Essas substâncias elas estão aí representadas pela cera, pela cutina e pela suberina. São na verdade células, são na verdade substâncias lipídicas que previnem aí a perda de água para o ambiente. E aí a gente viu também que a troca gasosa, ou seja, a captação de gás carbônico das plantas, vai ocorrer em nível de estômatos, que são aberturas presentes aí nas folhas das plantas que tem que pode ser reguladas. Essas aberturas podem ser reguladas. Em determinados momentos dos dias em que a intensidade luminosa não está tão intensa, esses estômatos eles vão estar abertos, permitindo a entrada de gás carbônico. Entretanto, no período do dia em que você tem uma alta intensidade luminosa, principalmente aí meio-dia, nós temos aí o fechamento desses estômatos justamente para prevenir a perda de água. Então, esse mecanismo regulatório permite aí a capturação de gás carbônico sem a perda excessiva de água. Nas algas a gente viu que ela tem, durante toda a extensão do corpo, a presença aí, a possibilidade de capturar gás carbônico do ambiente. No caso das plantas, nós vamos ter a ocorrência aí dos estômatos, que vão ser estruturas que são responsáveis aí pela essa captação. E é interessante também que é através dos estômatos que ocorre a maior perda de água das plantas para o ambiente. Isso é importante para o processo de ascensão de água nas plantas. Nós vamos, quando estudarmos aí como a seiva bruta ela consegue ascender contra a força gravitacional, nós temos a participação dos estômatos nesse processo. Então, uma vez falado aí das características gerais das plantas, nós vamos agora analisar o surgimento gradual dessas adaptações e que vão definir os diversos grupos de plantas. Então, nós vamos falar agora das diversidades das plantas terrestres. Então, nós vamos perceber aqui que a característica que todas as plantas vão compartilhar é o fato delas protegerem o embrião, ou seja, é o exercício da matrotrofia. Por isso que as plantas elas podem ser chamadas de embriófitas. Além disso, nós vamos ter aí a presença de arquegônios e anterídeos, que correspondem à estrutura de reproduções, e nessas estruturas de reproduções multicelulares, você tem ali a formação de uma camada de células que são células estéreis. Isso é peculiar às plantas terrestres, não está presente aí nas algas. Por outro lado, nós vamos ver que nas plantas avasculares, ou seja, nas plantas que não desenvolveram ainda um sistema de condução de seiva, nem seiva bruta e nem seiva elaborada, e quando eu falo de seiva bruta, eu estou falando de água, uma seiva onde se predomina água e sais minerais. No caso da seiva elaborada, uma seiva onde você tem predominância aí de compostos de carboidratos que foram produzidos através da fotossíntese. Nós vamos ver que essas plantas, que são os musgos, elas adquirem aí o crescimento apical e, além disso, elas vão ter ali a formação no revestimento superficial de uma epiderme que vai ter ali a presença de cutícula, daquelas substâncias hidrofóbicas, permitindo que haja aí uma minimização da perda de água do corpo para o ambiente. Agora, quando nós chegamos aí nas plantas das pteridófitas em diante, nós vamos ter a presença aí de um tecido vascular. A presença desse tecido vascular vai permitir que essas plantas elas alcancem tamanhos maiores do que aqueles relacionados às briófitas, pelo fato das briófitas dependerem aí do processo de difusão para a transferência da água e dos nutrientes, enquanto que as plantas, a partir das pteridófitas, elas agora podem contar com um sistema condutor de seiva. Então nós vamos ter aí a presença, o surgimento de lignina. A lignina ela vai conferir uma resistência à parede celular. Então, principalmente no sistema condutor dessas plantas, quando nós imaginamos que essas células estão sendo posicionadas verticalmente uma após a outra e estão cobertas por lignina,
elas vão formar verdadeiras vigas. Esses sistemas condutores vão formar verdadeiras vigas de sustentação vertical dessas plantas. Isso é super importante para aumentar a eficiência de captação da energia luminosa e para o crescimento vertical dessas plantas. Além disso, nós vamos ter aí o esporófito, as fases esporofíticas sendo predominante em contraste com a fase gametofítica. Então, nós temos aqui uma coletânea de características que vão surgir aí a partir das pteridófitas, que vão ser compartilhadas tanto com as gimnospermas quanto com as angiospermas. Então, nós vamos, diferentemente aí das briófitas, nós vamos ter a fase esporofítica dominante, nós vamos ter a presença de lignina na parede celular, principalmente dos sistemas condutores, nós vamos ter a presença verdadeira de raiz, caules e folhas. E por que presença verdadeira? Porque agora você tem ali o tecido condutor. Então nós podemos falar numa raiz funcional, numa raiz que não vai estar só habilitando a fixação dessa planta no solo, mas é uma raiz que vai agora participar do processo de extração de nutrientes, incluindo água e sais minerais, do solo. Nós temos a presença de um caule, e aí esse caule ele vai ter a função não só de suportar um crescimento vertical, mas ele tem a função de levar, de conduzir líquidos que estão ascendendo das raízes até a folha e de que estão descendendo aí das folhas até as raízes. Lembrando que o caule, geralmente, né, o caule e as raízes são correspondem à parte heterotrófica da planta, ou seja, são consumidores dos carboidratos que estão produzidos nas folhas. Então eles são dependentes desses carboidratos, e esses carboidratos vão alcançar as células do caule e as células da raiz através desses deslocamentos que se faz principalmente por um sistema de condução que corresponde aí aos vasos dos floemas, ou os floemas. Enquanto que os xilemas são os vasos condutores que vão levar os sais minerais e a água para as folhas. Não só para as folhas, mas também para todas as células aí do caule. Bom, mas aí surge algo interessante a partir aí das gimnospermas, que é o fato delas produzirem sementes. Então aqui nas gimnospermas nós temos o surgimento das sementes. As sementes elas vão se constituir no mecanismo de dispersão do embrião. Então a formação da semente ela vai se dar com a junção das células gaméticas. As células gaméticas elas vão ali produzir um embrião, e essa semente nada mais é do que o embrião contendo um tecido nutricional que vai ser responsável pelo investimento do crescimento inicial desse embrião, e ao mesmo tempo nós temos um tecido de revestimento. Então a semente ela vai se constituir aí no mecanismo de dispersão desse embrião que foi formado por essa planta. E por fim, nas angiospermas vão ter ali o surgimento de duas estruturas que vão conferir a capacidade das angiospermas de dominar o ambiente terrestre. Ou seja, se nós analisamos o quantitativo de plantas que pertencentes ao grupo das gimnospermas, das briófitas e das pteridófitas, contrastando com o número, com a quantidade que existe das angiospermas, as angiospermas elas estão aí dominando o ambiente terrestre graças a essas duas estruturas, as flores e também a presença de fruto. As flores elas vão atrair animais polinizadores, então a dispersão agora do gameta masculino vai ser dependente principalmente ou do vento ou de animais que vão ali ser atraídos por essa estrutura que são as flores. Então as flores são estruturas reprodutivas, elas vão conter ali gameta masculino e gameta feminino, mas a dispersão do gameta masculino vai se dar principalmente pela atração de animais polinizadores, e com isso amplifica o poder de dispersão e de reprodução dessas plantas. Além disso, nós temos aí a presença dos frutos, e quando a gente fala de fruto, nós estamos falando de uma estrutura que vai abrigar a semente. E ali os animais vão se alimentar dessas frutas, e as sementes elas não são digeridas no trato digestório dos animais. Então nós temos aí o fruto como um instrumento de dispersão das plantas angiospermas. Então, continuando sobre a diversidade das plantas, nós podemos perceber aqui, através desse gráfico, que ao longo da história da Terra, nós vamos ter o predomínio sequencial desses grupos que têm aí uma novidade evolutiva que a capacita a viver de forma
mais eficientes no ambiente terrestre. Então nós podemos perceber aqui, por exemplo, que inicialmente as plantas elas vão ter esse tecido de revestimento de interface entre o organismo e o ambiente, que tem moléculas hidrofóbicas, prevenindo aí a perda excessiva de água. Nós vamos ter posteriormente a presença de plantas que vão já ter capacidade de produzir lignina e com isso investir em crescimento vertical. Além disso, vão produzir sistemas de condução de seiva, seiva bruta e seiva elaborada. Isso faz com que elas consigam aí conquistar o ambiente terrestre e consigam se desenvolver em tamanhos cada vez maiores. Entretanto, surgem as gimnospermas, cuja novidade evolutiva vão ser as sementes. E aí, nesse caso, existe aí um mecanismo de dispersão do embrião que não está presente nas pteridófitas. Isso confere, isso garante aí o domínio das gimnospermas até determinado período da Terra, quando surgem as angiospermas, que vão ter como novidade evolutiva a questão das flores. E aí as flores, nós temos que falar novamente, ela amplifica a capacidade de fecundação, porque ela vai contar agora com o processo de polinização feito por animais, também pelo vento, mas principalmente pelos animais. E isso é interessante porque amplifica aí a possibilidade de encontro entre gametas de organismos distintos, e isso está relacionado com o aumento da variabilidade genética. Então, o surgimento da flor vai ter essa característica aí principal de dispersão das angiospermas, de aumento da variabilidade genética das angiospermas, e além disso as angiospermas vão apresentar fruto, e esse fruto participa do processo de dispersão do embrião, porque ele acaba sendo digerido pelos animais, e digerido pelos animais você não tem aí a digestão das sementes, e quando esses animais forem defecar em determinado momento, ele acaba contribuindo para a dispersão aí dessas sementes. Então aqui nós temos o cladograma, que vai sintetizar a hipótese evolutiva das plantas terrestres, certo? Então lembrando que a cada grupo você vai ter aí o surgimento de uma característica, e a partir do surgimento dessa característica que fica entre os nós entendemos que os grupos posteriores vão conter estas características, mas ao mesmo tempo nos ramos você tem características definidoras daquele grupo e que são específicas daquele grupo. Então, na origem das plantas, nós temos aí o exercício da matrotrofia, nós temos aí a presença de um embrião sólido, sem cavidade. Então, a partir desse momento, todos os grupos vão ter essa característica. Bom, quando a gente analisa o surgimento das briófitas, nós vamos ter aqui plantas cuja fase gametofítica ela vai predominar em relação à esporofítica. Isso não ocorre nas demais plantas. Quando nós avançamos, nós vamos ter entre o nós, que vão corresponder aí às briófitas e às pteridófitas, nós vamos ter um ancestral que vai agora desenvolver uma característica em que a fase esporofítica é predominante. Então esse ancestral aqui ele vai dar origem a um grupo de plantas, e aí corresponde às pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, em que a fase esporofítica ela vai ser predominante à gametofítica. Além disso, vai surgir aqui o desenvolvimento dos tecidos condutores. Então essas plantas agora, elas vão ser chamadas inclusive de traqueófitas, porque elas possuem esses sistemas condutores. Elas vão permitir o deslocamento de substâncias em uma velocidade que permite o aumento progressivo em termos de tamanho dessas plantas. Além disso, você tem aqui ainda o surgimento da lignina. Então, a lignina ela é importante porque ela vai conferir resistência aí nesse crescimento vertical. É uma substância, como já foi falado, presente nas paredes celulares, e com isso confere aí alta rigidez a essas paredes celulares. Uma vez essas paredes celulares colocadas umas após a outra no sentido vertical, isso significa a formação de verdadeiras vigas de sustentação. Quando nós caminhamos aí para as gimnospermas e angiospermas, nós temos aqui um ancestral, e portanto essa característica surge aqui entre esses nós temos um ancestral que ele vai produzir semente, e então essas plantas elas vão ser chamadas de espermatófitas, plantas produtoras de sementes, e ali nós temos agora o surgimento de uma estrutura, ou de um órgão, melhor dizendo,
que contém um embrião e um tecido nutricional de reserva. E ali nós temos aqui que essas sementes elas podem ser dispersas do organismo materno. Então nós temos que, além de elas poderem ser dispersas, elas podem passar por um estágio de dormência. Então, nesse estágio de dormência, ela pode ficar durante um certo tempo e quando as condições forem apropriadas, elas passam a se desenvolver. E por fim, nós temos as angiospermas, onde nós vamos ter ali a presença de flores e frutos. E as flores e os frutos, elas vão aí propiciar aumento de variabilidade genética e dispersão dessas plantas. Então, as flores, elas vão atrair polinizadores e nós vamos ter uma frequência aumentada de transferência de gameta masculino para os gametas femininos que estão presentes em outras flores. Isso aumenta a formação de zigotos e de zigotos bastante diferentes, porque são fecundados por gametas diferentes. Então, o significado da flor, de fato, é a questão do aumento da variabilidade genética que ocorre aí nas angiospermas, o que vai aí assinar essa capacidade das angiospermas de dominar completamente o ambiente terrestre em termos quantitativos, quando a gente compara com os outros grupos de plantas. Além disso, o fruto ele vai ser um mecanismo de dispersão, justamente pelo fato de que, uma vez ingerido pelos animais, as sementes que estão contidas nesses frutos não são digeridas e isso facilita a dispersão através das fezes. Mas só para completar, fica faltando aí a característica que vai ser identificadora do grupo das gimnospermas, que são essas estruturas em forma de cone, ou seja, os esporângios nos esporófitos eles vão estar organizados em estruturas que são denominadas de cones ou estróbilos. E aí os cones e os estróbilos são típicos de gimnospermas. Bom, então aqui nós encerramos essa primeira parte. Vamos prosseguir ainda comentando sobre a diversidade das plantas, só que agora caracterizando especificamente os principais grupos das plantas terrestres nesse processo de terrestrialização, ou seja, da conquista do ambiente terrestre. E começaremos falando das briófitas e das pteridófitas, e no segundo momento nós falaremos das gimnospermas, angiospermas, terminando com a fisiologia nas angiospermas como modelo.